Bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics. E agora que todos os filmes da Marvel já foram devidamente comentados, até a lixeira que a Fox fez lá com o X-Men também já foi devidamente comentada, podemos seguir em frente com os outros filmes que a Disney está fazendo, porque só a Disney está lançando blockbuster esse ano aparentemente, né? Então, vamos falar deles. Recentemente estreou aí o remake, mais um remake live action da Disney, né? Live action dessa vez, da Disney. E nada mais justo do que resgatar o clássico no qual esse remake foi baseado, não, do qual esse remake copiou basicamente tudo. Eu estou falando, é claro, de uma das grandes animações da história do cinema, uma das grandes animações da Disney e, pessoalmente, um dos filmes da minha vida. Eu estou falando, é claro, de O Rei Leão. Acho que antes de falar do Rei Leão em aspectos técnicos, tudo, falar do filme em si, acho que vale colocar o contexto no qual o Rei Leão estreou. Porque Rei Leão foi uma grande surpresa pra Disney. Parece que não, né? Quando você vê o filme, né, o nível do filme, o nível da animação, da abertura que é grandiosa, essa história toda que é muito diferente das outras animações da que a Disney tinha lançado na época, parece que não, mas tudo o que aconteceu com o Rei Leão, todo o sucesso que o Rei Leão fez, foi uma grande surpresa para a Disney. Isso porque a Disney estava num momento excelente quando o Rei Leão estreou. Depois de anos com uma crise criativa terrível, com vários filmes que não fizeram muito sucesso, que não eram muito elogiados pela crítica, que não iam bem de bilheteria, eles voltaram em 1989 com tudo, com A Pequena Sereia, fizeram muito sucesso, e depois veio A Bela e a Fera e Aladdin. E principalmente o que aconteceu com A Bela e a Fera, a indicação ao melhor filme deixou a Disney bem ambiciosa com o que eles eram capazes de fazer. Por isso eles planejaram uma outra animação para poder fazer uma campanha real para indicação a melhor filme no Oscar, né? Seria uma animação ambientada num lugar diferente dos outros que eles já tinham colocado até então, uma animação com uma história épica, grandiosa e com uma produção espetacular, com todos os principais animadores da Disney, com o principal compositor musical da Disney, com tudo de melhor que o estúdio tinha para oferecer. Tudo porque esse filme tinha que ser gigante. Esse filme seria o grande lançamento dessa nova era de animações da Disney. Obviamente que eu estou falando de Pocahontas. E em paralelo com Pocahontas, eles estavam planejando a próxima animação do estúdio, que viria depois de Aladdin, que era ali um musical passado na África e protagonizado por animais. Eles estavam meio balançados com esse filme, era uma aposta arriscada, então todos os melhores animadores, o melhor compositor, foi tudo pra Pocahontas, porque eles botavam mais fé que o filme poderia dar certo, e essa animação passada na África, que chamava O Rei Leão, ficou com um time B de animadores da Disney, a grande maioria deles jamais tinha sido supervisor de animação na vida, era a primeira experiência deles nisso, e com uma dupla de diretores estreantes. E a gente sabe o que aconteceu, né? Rei Leão se tornou o segundo maior filme da história do cinema, só ficou atrás de Jurassic Park, se não me engano, naquela época. A maior animação de todos os tempos, um dos grandes filmes da Disney, um dos filmes mais elogiados e mais celebrados da Disney, e se tornou um dos filmes mais importantes dos anos 90. E os motivos para isso ter acontecido são vários, e a gente vai explorar alguns deles aqui. O primeiro deles, talvez o mais importante, mas não o único que justifica esse sucesso, porque as outras animações da Disney também tinham isso, é simplesmente o poder de uma boa história. Porque Rei Leão tem um roteiro absolutamente fantástico. Foi a primeira animação da história da Disney com um roteiro que, e estou falando aqui segundo os anais da história, é o primeiro roteiro original da Disney, entre muitas aspas aqui. Segundo os diretores, eles pegaram elementos ali de Hamlet, do Shakespeare e da história de Moisés e José da Bíblia, além de experiências pessoais do próprio produtor do filme. Eu sei que existe toda a história do Kimba, o Leão Branco, eu só estou reproduzindo a história que ficou registrada oficialmente, mas eu sei que essa história existe. É muito provável que tenha sido plágio mesmo, porque tem vídeos no YouTube que são assustadores, a comparação, o quadro a quadro é assustador, mas eu não vou entrar nesses méritos aqui porque isso rende um outro vídeo inteiro. Então, nos registros históricos da coisa toda, esse foi o primeiro filme com o roteiro original da Disney. E é surpreendente como essa história ainda hoje é muito madura e é muito diferente para os padrões que a gente costuma ter de animações, principalmente de animações da Disney. Porque se você pegar só as histórias da Era da Renascença da Disney, né, esses três filmes que saíram antes do Rei Leão, eram todas animações românticas, né, eram histórias de princesas, né, Pequena Sereia, a Bela e a Fera, e o Aladdin era a história do menino que pegava ali descobrir a lâmpada, né, e toda a história girava em torno dele tentando conquistar a princesa no fim das contas. E logo depois disso veio o Rei Leão, que era um filme onde você acompanhava a história de um leão que precisava descobrir quem ele era, qual era o lugar dele no mundo, qual era o papel dele dentro da ordem das coisas, depois
ele ter perdido o pai de forma traumática no meio da história, no meio do filme. É uma história muito inusitada, mas muito poderosa pra Disney. E veja só que forma genial de você estruturar o filme, porque a Disney ela tinha esse medo de como o público ele ia responder a um filme que era totalmente feito de personagens animais e que se portavam como animais, né? Se o público ele ia se identificar de alguma maneira, se os personagens iam funcionar, aquela coisa toda. E que maneira melhor de você levar o público para dentro desse universo, de você fazer o público abraçar o conceito dessa história, do que você iniciar o filme da maneira que Rei Leão começa, com um ciclo sem fim. Eu vou usar os nomes em português porque são nomes icônicos, né? Que é uma sequência musical que não faz parte diretamente da história que a gente acompanha ali, porque é o nascimento do Simba, é o nascimento do filho do rei, que é um grande evento ali no reino animal. E é incrível, cara. É difícil colocar em palavras o quão fantástica é essa sequência inicial do filme, porque você não está desenvolvendo personagem nenhum ali, você não está estabelecendo nada de fato sobre o filme, você não está mostrando quem são os personagens, você não está falando se o filme vai ser uma comédia, se o filme vai ser um drama, você simplesmente está fazendo o público testemunhar o evento. E a música é incrível, em ambos os idiomas, inclusive, ele é muito bem adaptada para o português, é linda em inglês, mas é muito bem adaptada para o português. From the day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. A animação, a parte técnica da sequência é inacreditável, ela é muito bem dirigida, cada take ali, cada frame é muito bem pensado para fazer o espectador comprar a ideia, né? Para vender essa ideia desse universo composto por animais, do reino animal, celebrando a chegada do filho do rei. E aí quando você une uma animação impressionante, com uma sequência que é montada de uma forma impactante e uma música que é muito comovente, você tá com o público na mão, você chamou a atenção de todo mundo, você deixou o público curioso, o que vem por aí, qual a história que vem por aí, eu quero ver o que são esses personagens, o que é esse universo. E aí o restante do filme é um presente para crianças e adultos, e pra mim é uma aula de storytelling. A animação tem só 1h28, e se você parar pra pensar, é um tempo muito curto para você contar uma história. Mas quando você assiste Rei Leão, ao final do filme, ele é um dos raros casos em que você acha o filme muito mais longo do que ele realmente é, mas não porque ele é chato, mas porque acontece tanta coisa num espaço tão curto de tempo e ele é tão intenso o tempo todo que parece que o filme é muito maior, porque a história é muito grande, porque ela aborda muita coisa e é impossível que tudo isso seja abordado em só 1h20 de filme. É impossível que você consiga desenvolver tão perfeitamente uma relação entre pai e filho a ponto de tornar a morte do pai tão absolutamente traumatizante e impactante para o público em 1h20 de filme. É impossível você fazer a jornada de um personagem que se inicia criança e tem toda uma série de coisas que acontecem com ele criança e ele vai até a idade adulta e se desenvolve completamente e se torna um personagem completamente diferente do personagem que ele era no começo. É muito pouco tempo para você trazer no meio do filme, já no meio da história, dois coadjuvantes que servem como alívio cômico, mas que não tem que ser só alívio cômico. É impossível você desenvolver esses dois personagens que surgem no meio da história. Já tem muita coisa pra você abordar, sem contar as músicas. 1h28 de filme, 1h28 de história, como você distribui as músicas do jeito certo, cria o timing certinho pra elas, cria músicas que tem exatamente a duração que precisa ter, números musicais que são grandiosos exatamente como devem ser, mas sem nunca tirar o foco da história. É muito pouco tempo pra você fazer tudo isso e Rei Leão faz. Só nessa última vez que eu revi o filme pra fazer o vídeo, que eu fui parar pra ver um negócio que eu nunca tinha parado pra notar, assim, eu nunca tinha, essas curiosidades nunca tinha surgido até essa última vez que eu vi o filme, que eu fui parar pra ver em que minuto de filme que o Mufasa morria. E o Mufasa morre com um pouco mais de 35 minutos de filme. São 35 minutos em que uma relação riquíssima e muito poderosa entre pai e filho é perfeitamente estabelecida no filme. Todos os momentos entre Simba e Mufasa
Mufasa que a gente vê no filme são sempre momentos muito íntimos e muito verdadeiros entre pai e filho. Não tem um segundo, na verdade não tem um minuto desperdiçado de nada do filme, de nenhum aspecto do filme, mas nesse ponto do desenvolvimento da relação entre os dois, não tem um segundo que é desperdiçado. Toda vez que a gente vê os dois, nunca é por acaso, sabe? Nunca é numa cena que não tem significado nenhum. É sempre numa grande cena, num grande momento do filme, o que torna a relação entre os dois muito verdadeira. Por isso mesmo, a sequência em que o Mufasa morre é extremamente impactante, não só pro personagem do Simba, como também para quem tá assistindo. Inclusive, já que a gente tá nesse assunto, que coragem da Disney fazer isso. A única vez que um personagem que não era vilão morreu num filme da Disney foi a mãe do Bambi lá nos anos 40, se não me engano. Mamãe! Sua mãe já não pode mais ficar com você. E por causa do choque que isso causou no público, a Disney nunca mais explorou histórias que fossem por esse lado. Isso até Rei Leão, que veio, acho que mais de 50 ou quase 50 anos depois de Bambi. E veio levando o choque de você ver um personagem bom morrendo a um nível acima, né? Porque a morte do Bambi, por mais chocante e impactante que ela seja pra história, não é vista pelo espectador. Mas a morte do Mufasa não. A morte do Mufasa é algo que é muito importante, que era muito importante para a história, né? Que ia fazer toda a diferença, que ia desenvolver muito tanto o Simba quanto o vilão da história, quanto o Scar. Era o ato de maldade máximo, supremo, né? Você assassinar um personagem, você assassinar seu próprio irmão, né? Principalmente, é o ato de maldade supremo de um vilão da Disney, acho que na história, se você parar bem pra analisar. E precisava ser mostrada, por isso a gente vê essa cena com todos os requintes de maldade dela, e assim, a construção dela, desde o momento que o Scar leva o Simba pro desfiladeiro, e aí os Gnu's vêm, tem toda a debandada, e o Mufasa, toda a construção da cena, até o final dela, até a hora que o Mufasa ele cai do precipício, é uma aula de roteiro, direção, de montagem. A trilha sonora nessa sequência é um espetáculo de arrepiar, é tudo muito bem feito. Hoje em dia, que a gente já viu o filme a gente tá calejado já com essa história, a gente conhece exatamente como ela acontece, e eu fico imaginando a experiência de você ver isso pela primeira vez. Eu imagino porque a primeira vez que eu vi esse filme eu tinha 4 anos de idade, eu não vou lembrar qual foi a minha reação. Porque os diretores, eles se aproveitam muito do fato de ser uma animação da Disney, né? Então toda a sequência é construída de uma maneira muito agoniante, desesperadora, só que ao mesmo tempo eu acho que quem assiste pela primeira vez e não sabe o que vai acontecer, tá naquela zona de conforto, né? Por mais impactante que a sequência toda seja, você tá na zona de conforto, que é um desenho da Disney, não vai acontecer nada tão sério. E aí o momento chave dessa sequência toda é incrível como ele é bem pensado, porque a sequência toda é muito agoniante. E aí quando chega no momento ali que o Mufasa ele tá na ponta do precipício, ele pede ajuda do Scar, e o Scar ele enterra as garras no Mufasa, esse é um momento brilhante. E ele é brilhante por um motivo que, cara, faz toda a diferença, e vai ser inevitável, não vai ter como não falar disso no vídeo do remake, porque o motivo desse momento fazer toda a diferença, dele ser muito bem pensado, é por causa do olhar do Mufasa. O olhar que ele dá, o foco, o close que a câmera dá nesse olhar é o que faz toda a diferença. Porque a gente tá na zona de conforto até esse momento. Porque no momento em que tudo fica escuro e a gente só os olhos, só tem luz nos olhos do Mufasa e a câmera dá um super close nos olhos, o olhar dele é de surpresa e horror. Porque ele percebe naquele milésimo de segundo que a morte dele vai ser inevitável. Então toda essa sequência é extremamente corajosa, é muito bem feita, muito bem dirigida e termina de uma maneira arrasadora. O tema de morte ele se tornou um pouco mais constante na Disney com o passar dos anos, né? A gente viu outros personagens, nem tanto na Disney, mas principalmente na Pixar, a gente viu outros personagens assim morrendo, se sacrificando, e sempre é muito triste, sempre é muito trágico. Mas o que foi feito aqui em Rei Leão é
único pra animação. Na minha opinião, é único na animação. E poucas animações, na verdade, poucos filmes que eu me lembre conseguiram fazer uma cena tão poderosa e tão cheia de significado até nos pequenos detalhes. E aí voltamos àquele ponto inicial, de que o filme ele é muito bem estruturado, porque logo depois dessa sequência, que é a sequência mais traumática da história da animação até aquela época, a gente tem a entrada do Timão e do Pumba dentro da história, que dá um alívio cômico, que ameniza as coisas, que melhora o clima. E são dois personagens incríveis, né? Provavelmente os dois dos coadjuvantes mais legais que a Disney já fez. Eles tiveram uma animação só pra eles, se não me engano tiveram um filme só pra eles, tiveram uma das sequências pra home video de Rei Leão focada neles, né? No Timão e no Pumba, que é a revisão do primeiro filme pelo olhar deles, né? Então são dois personagens muito legais, e o que é mais bacana e que outro diferencial do Rei Leão é como ele não cai na armadilha fácil de resumir o Timão e Pumba simplesmente a um alívio cômico. Eles são principalmente isso, lógico, mas eles têm um papel muito importante dentro da história e dentro da jornada do Simba. Eles ajudam a construir o protagonista, a levar ele para novos caminhos, o que na verdade é um dos principais papéis do personagem coadjuvante. Por isso que em inglês ele é o supporting character, né? Ele tá como suporte ao personagem principal. As outras animações da Disney também tentam fazer muito isso, né? Colocar o coadjuvante não só como alívio cômico, mas ajudando o protagonista também. Mas eu acho que o carisma desses dois personagens é o que faz a diferença nessa história. Bem-vindo ao nosso humilde lar. Vocês moram aqui? Moramos onde queremos. Lá é onde o bumbum descansa. E assim, tecnicamente é até difícil falar do filme, porque as técnicas de animação de Rei Leão, a parte da trilha sonora, a direção, são coisas que poderiam render um vídeo inteiro. E eu já falei um pouco aqui sobre como o filme ele é muito bem dirigido, né? Sequências como a da morte do Mufasa são muito bem dirigidas e muito bem montadas. E assim, se a estrutura do filme ela é tão coesa, ela funciona bem como ela funciona, muito é por causa da montagem do filme também. Torna o filme extremamente dinâmico, sempre tem alguma coisa acontecendo e alguma coisa importante acontecendo. E as técnicas de animação, cara, olha, Rei Leão, do ponto de vista técnico, é uma animação que poderia ter saído ontem. Assim, do ponto de vista de roteiro, nem se fala, né? Eu já falei aqui. Mas do ponto de vista técnico, é uma animação que poderia ter saído ontem. E assim, obviamente eu não estou tirando o mérito da animação feita por computador, mas a animação 2D, ela tem particularidades que tornam ela única, que tornam ela artisticamente belíssima e inigualável. E a animação de Rei Leão, pra mim, assim, saíram muitos filmes 2D ainda depois de Rei Leão, né? Mas Rei Leão, pra mim, é o auge da Disney em termos de técnica de animação. Os cenários, a forma como as savanas elas foram replicadas, como as florestas, né? A floresta ali durante todo o pedaço do Timão e Pumba, como é feito. As paisagens são impressionantes. E assim, o filme ele já mostra que veio só na sequência inicial, que eu já comentei aqui, né? Que é um primor de animação. A sequência ela é inacreditável. E aí você tem os personagens, o design dos personagens que é muito bem feito. É muito legal como os animadores pegaram o padrão dos leões, né? A forma como os leões andam num geral. E aí eles adicionaram traços diferentes em cada um dos personagens. E o que é muito legal é o cuidado que os animadores tiveram nesse sentido, porque por mais que cada um dos leões ele se porte de uma maneira diferente, ande de uma maneira diferente e tudo, eles tiveram cuidado, que é uma coisa que eles não precisavam ter, uma animação, né? A gente aceitaria se fosse muito diferente, mas eles quiseram ter esse cuidado de não afastar esses personagens demais da realidade. Eles podiam muito bem ter feito um dos leões andar duas patas, igual o leão lá do Madagascar, essas maluquices todas, mas não, eles quiseram vender a ideia de uma animação sobre animais, de uma animação sobre a natureza de fato. E essa riqueza de detalhes é o que torna Rei Leão tão maravilhoso e tão bem feito e tão tecnicamente perfeito como ele é. Rei Leão é uma animação tecnicamente perfeita. Pra mim, como eu já disse, é o auge da animação 2D da Disney em todos os sentidos. E aí tem a trilha sonora, né? Tim Rice e Elton John compondo a trilha sonora de Rei Leão, assim... Já usei hipérbole pra tudo, né? Já falei, eu tô o vídeo todo falando uma das melhores, uma das mais incríveis, uma das mais bem feitas. E assim, não tem como falar outra coisa da trilha sonora. É uma das melhores da história das animações da Disney, cara. Todas as músicas são incríveis, são impactantes. Você entende perfeitamente porque cada um desses momentos merece uma música. E os números musicais são lindos e são extremamente bem feitos. Já falei aqui do Circle of Life, né? Falei o suficiente dele. Ao que eu quero mais é ser Rei é divertidíssima porque é um contraste do resto do filme, onde você tem esse mundo de fantasia em que o Simba imagina o que ele faria e como ele seria se ele fosse o rei. Então é um número musical fantástico do ponto de vista artístico, porque você tem muitas cores e muita animação, os cortes são muito bem feitos, o final do número musical é incrível, né?
é simbólico, inclusive, porque no final a torre desmancha, que é o que aconteceria, né, se o Simba virasse o rei que ele diz que seria nessa música. Temos Hakuna Matata, como eu disse, a todo momento dedicado a aliviar um pouco a tensão, a aliviar um pouco o trauma que a gente acabou de ter vendo Mufasa morrer em cena. Mas inclusive Hakuna Matata tem, pra mim, uma das cenas mais bonitas do filme, que é eles andando no tronco, e é o momento que o Simba envelhece, que o tempo passa. Eu adoro transições de tempo assim, que são tão orgânicas, que são tão bem feitas dentro da história e ainda acontecem dentro de uma música, né, dentro de um número musical. O Tarzan fez esse tipo de transição também uns anos depois. Então será como um grande homem deve ser. Não soa forçado ou corrido demais, soa como algo natural. E é claro que não é só das canções que se fez Rei Leão, né? A trilha sonora incidental do Rei Leão é composta por ninguém mais, ninguém menos do que o Hans Zimmer. E adivinha só o que eu vou falar? Pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras da carreira do Hans Zimmer. Não tem como fugir disso falando de Rei Leão. Porque é a união do estilo característico dele, que é incrível, com muitos ritmos africanos. E o resultado disso é uma das trilhas sonoras mais musicalmente ricas que ele já fez. E assim, a carreira do Hans Zimmer é incrível e tem várias trilhas que ele compôs que são fantásticas, né? Eu sei que você provavelmente deve ter uma favorita. Mas vamos falar a verdade, não importa quantas vezes você assista Rei Leão, momentos como o da debandada, do Simba voltando pro reino, ou do Simba tomando a Pedra do Reino novamente. Sempre vão arrepiar, principalmente por causa da trilha sonora. E eu quase encerro o vídeo sem falar do elenco. O elenco de Rei Leão. Esse vídeo vai ser maior que o filme, meu Deus do céu. Mas enfim, em Rei Leão a Disney começou a pesar um pouco mais a mão na escalação de grandes nomes de Hollywood, né? O que eles faziam muito, principalmente nessa era da renascença da Disney, né, nessas animações anteriores a Rei Leão, era chamar muitos atores e atrizes do teatro, né? Muitos atores e atrizes de musicais da Broadway eram chamados para dublar as animações. Em Aladdin eles conseguiram um nome gigante do Robin Williams, que roubou a cena como gênio, e aqui em Rei Leão, no elenco original, na dublagem em inglês, a gente tem o icônico James Earl Jones de Mufasa, Maddie Sinclair de Sarabi, o Matthew Broderick interpretando o Simba adulto, o Nathan Lane interpretando o Timão, o Ernie Sabara como Pumba, o Rowan Atkinson, que se você não sabe de quem eu tô falando, é o Mr. Bean interpretando o Zazu, e a Whoopi Goldberg, que acho que de todos esses nomes talvez era o maior nome do elenco na época, lá em 1994, né, interpretando uma das hienas, a Shenzi no caso. E assim, tá todo mundo muito bom, é um elenco muito estrelado, mas quem rouba a cena na versão original de Rei Leão, sem dúvida nenhuma, ainda que a Whoopi Goldberg fosse um nome gigante na época, chamasse muita atenção, quem mais rouba a cena é, sem dúvida nenhuma, o Jeremy Irons interpretando o Scar. Precisely. Sério, ele tinha acabado de sair de um grande papel na carreira dele, que rendeu o Oscar, inclusive, de melhor ator pra ele. Mas sem brincadeira, acho que o Scar é a melhor atuação da carreira do Jeremy Irons, cara. É impressionante o que ele faz nesse filme. Ele não queria, inclusive, fica aqui uma outra curiosidade de Rei Leão, ele não estava muito afim de participar de Rei Leão, porque era uma animação, tinha esse clima meio de comédia, ele não estava muito na vibe de fazer comédia depois de ter feito o filme que ele fez lá, que
rendeu o Oscar pra ele. Mas aí ele leu o roteiro, convenceram ele, criaram um personagem muito em cima do Jeremy Irons mesmo, né, do estilo, da voz dele, e aí ele entrou no papel e foi fantástico. Porque o Scar, ele tem esse jeito debochado e ele tem esses momentos de loucura, de psicopatia pura, principalmente em Be Prepared. The point that I must emphasize is You won't get a sniff without me! E o Jeremy Irons sabe fazer isso como ninguém. Eu sei que Rei Leão é um filme que marca muito pela dublagem. Muita gente que tá vendo o vídeo agora provavelmente só assistiu Rei Leão dublado em português, mas sem brincadeira, deem uma chance pra Rei Leão em inglês, porque o elenco todo tá muito bom, é sempre bom ouvir a voz do James Earl Jones em qualquer filme, mas pra ouvir principalmente o trabalho do Jeremy Irons nesse filme. Agora, seria uma traição ao Marcelo criança se eu não falasse da dublagem em português. E se eu não usei nenhuma hipérbole para falar do elenco original, não tem como não usar para falar do elenco brasileiro. Porque hoje em dia eu já não assisto filme dublado com tanta frequência, mas eu já vi muito filme dublado na minha vida. E cara, do fundo do coração, em todos os sentidos, Rei Leão tem um dos melhores trabalhos de dublagem da história da dublagem brasileira, cara. Sem brincadeira. Tanto em questão de adaptação de texto, adaptação das músicas, as vozes escolhidas, a interpretação de cada um desses dubladores, tudo na dublagem brasileira de Rei Leão é absolutamente perfeito. As músicas são perfeitamente adaptadas. A gente até perdoa a redundância que tá na primeira música do filme, de tão perfeitinho que ficou ali na letra. O texto é muito bem adaptado e o elenco de dublagem entrega esse texto com uma paixão inacreditável. É o Paulo Flores interpretando Mufasa, o Garcia Júnior interpretando Simba adulto, o grande Jorge Ramos, já falecido Jorge Ramos, interpretando o Scar, fantástico como Scar. O Pado Moreira ótimo como Zazu, mas tem dois dubladores específicos que conseguem um feito na versão brasileira de Rei Leão. Porque pra mim, no geral, a dublagem original em inglês e em português se equivalem, né? As duas pra mim são igualmente muito boas, mas tem dois dubladores específicos que conseguem superar a versão original. Por melhor que seja Nathan Lane de Timão e o Ernie Sabella de Pumbi, eles são muito bons. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Nada se compara ao trabalho que o Pedro Lopes e o Mauro Ramos fizeram com os personagens aqui no Brasil. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. A voz do Timão, especificamente, ficou tão diferente, é tão característica, ela é muito diferente da voz do Nathan Lane e é única, ela casou perfeitamente com o estilo do personagem, com o jeito dele falar, ficou perfeito. A dublagem de Rei Leão em português, pra mim, é o melhor trabalho de dublagem que eu já vi aqui no Brasil. Tem muitos trabalhos muito bons, principalmente na Disney, nessas animações clássicas, são dublagens incríveis, mas a de Rei Leão, pra mim, é insuperável. Enfim, Rei Leão é um marco na história do cinema, não só no gênero de animação, isso já ficou bem claro, mas na história do cinema como um todo. Porque ele é um daqueles filmes raros e que não acontecem toda hora. Porque assim, filmes bons tem vários. Graças a Deus a gente tem muito filme bom no cinema pelos mais variados motivos. Podem ser boas sequências de ação, pode ser uma direção competente, pode ser uma trilha sonora muito boa, podem ser bons efeitos visuais. E Rei Leão, como você viu aqui no vídeo, ele acerta em praticamente tudo que ele faz. Ele tem uma excelente direção, ele tem um bom roteiro, tem uma animação que é impecável, toda a parte técnica de efeitos, de animação, de montagem, é tudo muito bem feito, a edição de som também é muito bem feita, a trilha sonora é incrível, as músicas são marcantes, os personagens são muito bem construídos e não existe personagem inútil, não existe personagem que tá lá só para ocupar espaço, todos eles são muito importantes, todos eles têm a sua importância dentro da história, o roteiro é muito bem construído, o filme ele é muito coeso, ele é muito dinâmico, ele funciona muito bem, sempre tem alguma coisa acontecendo. Só que assim, todos esses elementos, por melhores que eles sejam em Rei Leão, estão presentes aí em vários bons filmes do cinema. Mas o que faz Rei Leão ser diferente de todos os outros e fazer parte
pelo menos pra mim, desse grupo de filmes raros, é que tem esse algo a mais, que já é algo muito mais subjetivo, não é algo que é fácil de você analisar ou que é fácil de você explicar num vídeo. Até porque quando você tenta explicar, acaba soando um pouco cafona demais. Todo mundo envolvido nesse filme, seja na trilha, no elenco, na direção, no grupo de animação, todo mundo era muito competente. Mas o que aconteceu em Rei Leão é algo que vai além da competência dessas equipes. Porque Rei Leão mostra o poder de um filme quando um grupo de pessoas que ama o que faz se une para contar uma história no cinema. Cada pessoa que fez esse filme fez porque acreditava que era uma boa história, porque acreditava que poderia sair algo bom. Trabalhou, é claro, pensando em receber, porque ninguém trabalha de graça, mas trabalhou principalmente por amor à arte. E é por isso que Rei Leão é um filme tão especial. É por isso que ele não é simplesmente um ótimo filme. Rei Leão é a união do poder de uma boa história com o poder que a Disney tem de tornar essas histórias absolutamente inesquecíveis. E é por isso que esse é um dos filmes mais marcantes de qualquer criança que nasceu nos anos 90 que se preze e continua sendo um dos filmes mais marcantes de qualquer criança que para assistir ele. Porque ele é único, é mágico, é inigualável. Ele é o rei. E é lógico que o Rei Leão é um filme nota 10. E este foi mais um Pós-Créditos Classics. O próximo vídeo, obviamente, é sobre o remake live action de Rei Leão. Live action de Rei Leão. Enquanto vocês não veem esse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acham de Rei Leão, como o Rei Leão, a animação original, marcou a vida de vocês. Fale aqui embaixo, se inscreva caso você não seja inscrito, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!